Bom dia, pessoal, de volta ao tabuleiro. Hoje nós vamos falar sobre as três formas que nós temos para escapar de um cheque, né? As três formas que nós temos para salvar o nosso rei, certo? Então, vamos lá. Posicionar nosso rei aqui. Vamos posicionar o nosso bispo, digamos que ele esteja... Vamos colocar ele aqui nessa posição, certo? E nossa torre. Aqui. Pronto. Então, pessoal, a primeira forma, vou falar do primeiro jeito que nós podemos escapar, né, de um cheque. A primeira forma que nós temos, digamos que a nossa torre, ela deu para essa casa, e aqui o nosso rei branco, ele está em xeque, né? Então, a primeira forma que nós temos para salvar o rei é se nós temos alguma peça que seja possível capturar a peça que está nos atacando, né? Nesse caso, nós temos o bispo, que está na diagonal, na mesma diagonal da torre, né? Então ela pode vir e capturar a torre preta, tirando assim o nosso rei do cheque, né? Então, se nós não tivéssemos um bispo aqui, se nós tivéssemos uma rainha, também poderíamos realizar essa captura, né? Afinal, nossa rainha ela anda de um lado para o outro, de frente para trás, na diagonal. Então ela poderia vir e capturar a torre que está ameaçando o meu rei, né? Se aqui nós não tivéssemos uma rainha nem um bispo, nós tivéssemos um cavalo nesta posição, também seria possível capturar a torre. Meu cavalo ele viria e capturaria a torre que está ameaçando o meu rei, né? Fazendo com que nosso rei, né? Nossa equipe branca, né? Nossas peças brancas saísse de um cheque. Então, pessoal, a primeira forma que nós temos para escapar, né? Para tirar o nosso rei de cheque é capturando ele, seja com qualquer peça que esteja e tenha condições para isso, né? Se tivéssemos apenas um bispo aqui, ele poderia capturar a torre, tirando assim o cheque que estava ameaçando o nosso rei. Okay? A segunda opção que nós temos seria fugindo com o nosso rei. Trocar aqui uma peça pela rainha. Digamos que nós temos um bispo e ele está nessa posição aqui. Então, esse meu bispo, ele não teria condições de capturar a peça da rainha. Então, quando não temos nenhuma peça que possa fazer isso, que possa capturar a peça adversária que está colocando o meu rei em xeque, nós temos a segunda opção, que seria fugir para qualquer posição que seja, certo? Aqui eu fugi do cheque que estava tendo em meu rei. Posso fugir para a diagonal, posso fugir para outra diagonal. A única opção que eu não teria seria andar para frente, porque assim eu continuaria em xeque que a rainha das peças pretas está impondo, né, ao meu rei. Então, se eu trocar essa peça por um bispo, por exemplo, e ele estivesse nessa posição ameaçando meu rei, com o cheque na diagonal, eu poderia andar para frente, na diagonal oposta a ele,
andar para qualquer um dos lados, certo? Eu estaria fugindo desse cheque. Tirando essa peça aqui, digamos que eu tenha um cavalo. Vou botar ele aqui de lado para ficar melhor a visualização. E eu estou nessa posição, não tenho condições. Trocar aqui. Pronto, botar uma torre nessa posição. Eu não tenho condições de capturar esse cavalo que está ameaçando o meu rei. Então, eu posso fugir para um lado, para o outro, na diagonal, para frente. E nessas duas posições, eu estaria até ameaçando capturar o cavalo, fazendo com que ele fuja, ou então, se eu tivesse alguma peça da preta que estivesse protegendo esse cavalo, aí sim, eu não poderia fazer esse ataque, porque eu teria uma peça a mais da preta fazendo essa proteção. Mas, como nós estamos falando somente do cheque, né, da escapada do cheque, então poderia andar para qualquer uma dessas casas que estão livres, certo? Eu deixei essa última opção do rei fugindo, porque na terceira observação, que nós podemos salvar o nosso rei, tem algo peculiar, né? Algo assim bem diferente que nós temos que observar, né? Nós temos que falar sobre ele. A terceira opção que nós temos para fugir de um cheque é obstruindo o ataque. Digamos que nós temos uma rainha lá do outro lado. Certo? Isso, vou colocar aqui mais próximo. Nós temos essa rainha aqui e nós temos o bispo nessa posição. Então, a opção que nós teríamos, colocar uma peça aqui ao lado só para visualizar melhor. Digamos que nós temos bispo nessas posições. Digamos que o nosso jogo está dessa forma aqui. Desse jeito, o meu rei ele não teria como escapar. Certo? Aqui, nenhuma dessas posições eu tenho a primeira que eu falei, tá certo, pessoal? Que é a captura da peça. Nenhuma dessas, o meu bispo da casa branca, nem o meu bispo da casa preta, ele pode capturar a rainha que está ameaçando o meu rei, certo? Os bispos que eu tenho aqui, eles também não têm condições de capturar a rainha. E o meu cavalo, ele está muito distante, né, e não está na posição em que dê para capturar também. Então, a primeira opção que nós temos para salvar o rei já foi descartada. A segunda opção que nós temos seria o rei fugir, que nesse caso nós só temos uma casa livre, que seria para frente, e mesmo assim nós continuamos no cheque em nosso rei. Então já descartamos também a segunda opção, que é a fuga do rei, né? A terceira opção é obstruir o ataque que está sendo colocado sobre nosso rei. E nesse caso nós temos duas alternativas aqui no nosso jogo. Eu posso colocar o meu bispo branco vindo na diagonal na frente do meu rei, obstruindo a passagem da rainha preta, fazendo com que o meu rei saia do cheque. Se eu não tivesse esse meu bispo aqui, digamos que eu tivesse uma torre. A torre, como todos sabem, né? Ela só anda de um lado para o outro, para frente e para trás. Então ela não teria como bloquear esse ataque. Só que nós temos o nosso cavalo, que ele viria para esta posição, fazendo o bloqueio do ataque da rainha preta, ou da dama preta, como queiram chamar. Então, dessa forma, eu estaria salvando o meu rei, né? Bloqueando o ataque da rainha sobre o meu rei.
Só que tem um porém, pessoal. Tem um tipo de peça que esse ataque não pode ser feito. Esse bloqueio não pode ser feito, tá certo, pessoal? Se nós estivéssemos nessa posição. Vou colocar aqui essa torre, digamos que eu tenho um peão aqui. Deixa eu ver quem eu colocaria aqui na frente. Cavalo. Se eu tivesse com minhas peças dessa forma, eu não teria como bloquear esse ataque. Apesar de ter várias peças aqui na frente, cobrindo o meu rei, só que vocês lembram como é que o cavalo anda, né? Ele anda em L e ele consegue pular por cima das casas. Então eu posso ter várias peças aqui na frente, mas nenhuma delas vai poder resolver esse meu problema. Então, dessa forma, nessa posição que nós estamos aqui, o meu bispo não tem condições de capturar o cavalo. O meu cavalo, meus dois cavalos aqui, eles não têm condições de capturar o cavalo preto. O meu peão também não tem condições, que o meu peão ele só captura na diagonal. As minhas duas torres também não tem condições de capturar. Até mesmo se eu não tivesse uma torre aqui, se eu tivesse outro peão, eu não teria condições de capturar o cavalo preto. Então já descartamos a primeira opção que temos para sair do cheque, né? A segunda opção seria a fuga do rei, que podemos ver aqui que o rei ele está todo fechado por todos os lados, evitando assim qualquer movimentação dele, né? Outra coisa, aí então sobrou a terceira opção, que seria obstruir. Como o cavalo ele tem esse modo de andar, esse modo de capturar bem diferente das peças, ele consegue passar por cima dessas peças, então desta forma eu passaria por cima dele. Então, pessoal, o bloqueio, a obstrução do ataque, que seria essa terceira opção de escapar de um cheque, se fosse um cavalo que estivesse atacando o meu rei, se na primeira opção, a de capturar a peça, e na segunda opção, a de fugir com o rei, eu não tivesse como realizar elas, nesse caso seria checkmate. Porque ninguém tem como salvar o meu rei. O meu rei não tem como escapar. Não tem ninguém que consiga capturar essa peça. E não tem ninguém que consiga bloquear o ataque de um cavalo. Pelo fato dele passar por cima das peças e chegar até a casa que ele deseja. Até a casa do ataque. Então, desse jeito aqui, nós deitaríamos o nosso rei, cumprimentaríamos o nosso adversário pela vitória, né? E assim teríamos perdido o jogo, certo? Mas, bora lá, recapitulando, 3 formas que nós temos para escapar de um cheque. Capturando a peça, se fôssemos nessa posição, capturaríamos a peça que está atacando, seria a primeira opção, tá certo? Fugir com o nosso rei. Se tivesse esse espaço aqui, nós poderíamos fugir com o nosso rei, certo? A terceira opção seria a obstrução, que nesse caso teríamos que trocar por essas peças. Nesse caso aqui, usaríamos o cavalo para obstruir a nossa passagem, a passagem da rainha, e se tivéssemos um bispo, também poderíamos bloquear dessa forma, certo? E é isso aí, pessoal. As 3 opções que nós temos para escapar de um cheque é capturando a peça adversária, que está ameaçando nosso rei, fugindo com o nosso rei para sair do cheque, né? Terceira opção, a obstrução do nosso ataque, né?
do nosso ataque não, a obstrução do ataque que está sendo colocado em nosso rei. Com exceção, é claro, do ataque do cavalo, que eu mostrei para vocês, né? A forma que nós estaríamos bloqueados, não teríamos como escapar, né? Não teríamos como bloquear esse ataque, na verdade. O cavalo, ele passaria por cima de todas as peças e atacaria o nosso rei, fazendo assim um checkmate. Então, pessoal, as 3 formas de resolvermos um cheque seriam essas 3. Então, espero que tenha ficado bem claro, né? As formas que nós temos para escapar de um cheque, né? As formas que nós temos para ganhar uma sobrevida no jogo. Então, pessoal, até a próxima aula, até mais.